3 dicas importantes para o nosso contrato, tá? Primeiro, gente, o que é o nosso contrato? Vamos lá. O contrato é o primeiro documento, tá? O primeiro documento que a gente vai fechar com o nosso cliente para a gente começar o nosso projeto. Então, é a partir daquele momento que você assinou aquele papelzinho tão sonhado, né, que é o nosso contrato, a gente começa o nosso projeto, tá? Ele, gente, é um documento importantíssimo, porque ali nele a gente coloca tudo o que vai acontecer a partir daquele momento. É ali naquele papel que a gente vai falar quais são as nossas obrigações, o que o cliente pode esperar da gente, o que a gente vai entregar, o que a gente não vai entregar. Então, assim, ele tem que ser um documento bem feito, um documento detalhado, tá? Um documento bem explicado. E não só o documento, você saber passar para o seu cliente o que está escrito ali. Tudo que eu vou falar para vocês hoje aqui, gente, é coisas que aconteceram comigo e que não aconteceram tem muito tempo, não, tá? Que aconteceu tem pouco tempo. Eu não vou ensinar vocês aqui nessa live, porque a gente não tem tempo para isso. É uma coisa que a gente faz lá no curso, né? Que a gente ensina a fazer um contrato, todos os itens, porque demora, é uma aula demorada, mas aqui eu vou falar para vocês coisas importantes, gente, que aconteceu comigo tem pouco tempo, que foi apenas por falta de atenção em relação ao contrato, tá? O contrato, ele gera uma expectativa muito grande do cliente, né? Então, ele fala, nossa, o arquiteto vai me entregar isso que está aqui nesse papel. Então, se você não deixar bem explicadinho, a chance de ter problema futuramente é muito grande, tá? Então, o contrato é um documento importantíssimo. O contrato não é uma proposta. Muitas pessoas, eu recebo muita pergunta assim, Lu, qual que é a diferença de proposta e contrato, né? Então, vamos lá. A proposta é o primeiro documento que você manda para o seu cliente. Na verdade, é um documento bem mais simples. Lá você vai só colocar o prazo que você precisa para fazer esse projeto e o valor do seu projeto. É praticamente isso. E o que está incluso e o que não está. Eu não gosto de fazer uma proposta gigantesca, porque senão o cliente já assusta, né? Então, sabe aquela coisa que você pede um orçamento, de repente vem um livro para você ler? Aí você fala, caramba, eu só quero saber quanto que custa esse troço, gente. Então, a proposta, eu tento sempre fazer ela bem mais resumida. E aí, depois disso, depois que você mandou a proposta, seu cliente fechou, você vai montar o seu contrato. Então, contrato não é proposta. E contrato, você não vai copiar só as informações da proposta, botar no documento, assinar e pronto. Não, 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 não. Ali você vai se resguardar, ali vai ter informações, além de tudo que estava na proposta, outras informações. Você vai se resguardar também de problemas futuros. Então, por exemplo, a gente chega a colocar no nosso contrato até que horas que o seu cliente pode entrar em contato com você. Isso parece um absurdo, mas não é absurdo, gente. Isso é uma coisa que não tinha no meu contrato antigamente, hoje tem. Qual o horário e quais os dias da semana meu cliente pode entrar em contato comigo? Então, isso é uma coisa que está no meu contrato, tá? Beleza, então, tá, gente? Então, contrato não é proposta. Eu recebo muito essa pergunta: qual que é a diferença? Qual é o momento de qual? Primeiro é a proposta, depois é o nosso contrato, com todas as explicações, com todo o detalhamento certinho, tá? E é uma coisa, gente, que a gente não aprende mesmo a fazer na faculdade, que a gente não aprende no dia a dia. Eu quero saber aqui, quem que aprendeu a fazer contrato na faculdade? Me conta. Ou quem está na faculdade ainda acha que vai aprender a fazer contrato? Só para eu saber se faz sentido isso que eu estou falando, porque eu não aprendi a fazer contrato na faculdade. Quando eu saí da faculdade e fui pegar meu primeiro projeto, eu não sabia nem o que eu tinha que colocar ali no papel para assinar. Não faz sentido isso? Quem é que aprendeu a fazer contrato na faculdade? Ou em algum estágio que fez, se alguém já te ensinou a fazer um contrato? Oi, Júnia. Oi, Thaisa. Manda a live pro povo que ainda dá tempo, hein? Ó, a Paola falou que na faculdade nem tocaram no assunto. Você nem sabia, né, Paola, que a gente tinha que fazer um contrato? Eu também não. Gente, é terrível essa parte. Porque o dia a dia, a realidade é totalmente diferente. Nem tocaram nesse assunto, realmente. E eu vou te contar uma coisa: na minha época de faculdade, eu não aprendi a fazer contrato, tá? E nem nos meus estágios. Eu fiz estágio, gente, durante os 5 anos de faculdade.
Ó, numa matéria de prática profissional na faculdade, aprendemos proposta, mas não com. Nossa, Thaís, que coisa boa que você aprendeu proposta, porque eu não aprendi. Não aprendi isso na faculdade. Que coisa boa, eu fico feliz. A Júnia falou que na faculdade tocaram, mas muito vago. Um modelinho péssimo. Ai, Júnia. E ó, a Paola falou que a primeira vez que ela viu o contrato foi no meu curso. Que coisa boa, Paola. Então, eu não aprendi, gente, fazer proposta nem contrato, nem na faculdade e nem nos meus estágios. Estagiei durante 5 anos na faculdade, tá? E não aprendi a fazer, ninguém me ensinou. Pelo contrário, era uma coisa, gente, era uma coisa que era tipo assim, parecia que era do outro mundo, que a gente não podia ter acesso ao contrato, a gente não podia ter acesso a valor, a gente não podia ter acesso a nada. Então, assim, nossa, estagiário é estagiário, né? Você não vai aprender ali. Eu fui aprender na marra mesmo, depois que eu me formei, comecei a trabalhar, aí cata um modelo aqui, cata um modelo ali. E, gente, e o contrato é uma coisa que vai mudando com o tempo. Então, tipo assim, o meu contrato, quando eu me formei, era um. Aí eu fui mudando, fui melhorando, melhorando. E eu tenho certeza que daqui 6 meses meu contrato vai ter alguma coisa que não tem hoje. Porque a gente vai aprendendo de repente acontece um pepino, você fala assim, nossa, da próxima vez eu vou botar isso aqui no contrato, gente, para isso não acontecer mais. Oi, Cunha! A Cunha entrou. Então, gente, eu não aprendi isso no estágio, eu não aprendi isso na faculdade, tá? Então, não foi uma coisa, não é uma coisa que as pessoas ensinam, não é uma coisa que as pessoas querem te ensinar, eu não sei por que que tem isso, né? Então, assim, eu acho que não tem problema em falar nisso, tá? E hoje, por exemplo, lá no escritório, as meninas que trabalham comigo, que eu acho que não tem ninguém agora que é online, eu acho que tá todo mundo ou na faculdade, eu acho que tá todo mundo na faculdade ou tá trabalhando, né? As meninas lá no escritório, gente, elas têm acesso a todos os contratos. Tem uma pastinha, a gente tem a pasta padrão lá do escritório, e dentro dessa pasta tem a pasta de contrato e proposta. Elas têm acesso a todos os contratos, a todas as propostas, elas têm acesso a valores de projeto, elas têm acesso a tudo. Então, eu ensino elas fazerem um contrato, tá? Então, eu sento com elas e eu passo item por item. Tem umas que já sabem fazer o contrato de cor, assim, de cabeça, e outras estão aprendendo, né? Então, eu passo, gente, é assim, é assado, é assim, e explico item por item. Elas são estagiárias. Quando elas formarem e pegarem o primeiro projeto, elas já vai ser uma coisa a menos para elas sofrerem, que é o quê? Saber fazer contrato. É uma coisa a menos, gente. Tudo é um parto quando a gente vai pegar um projeto. Tudo é difícil. Primeiro, quanto que eu vou cobrar? Você já começa a ficar nervoso ali. Quanto que eu vou cobrar? Segundo, como que eu vou fazer como que eu vou falar qual é o valor? Como que eu faço uma proposta? Fechei o projeto. Gente, como que eu monto o contrato? O que que eu coloco? Meu Deus, eu tenho que colocar isso, tenho que colocar. Como que eu explico os prazos? Então, assim, eu explico tudo para as meninas para elas não passarem raiva, nem sofrerem o que eu sofri quando eu me formar, tá? Bom dia, Lê. Então, Thaís, é raro mesmo, porque eu lembro nos meus estágios que eu não aprendi mesmo, ninguém me ensinou. Só que eu não, eu acho que tem que ensinar, né, gente? Estágio não é só você aprender a desenhar, a virar um cadista, enfim. Você tem que aprender o que funciona no nosso dia a dia, né? Oi, Dani, a Dani, é arquiteta linda, maravilhosa, estagiou comigo. Que bom que você está aqui, Dani. Então, gente, hoje que eu vou passar com vocês não é tipo assim, item por item de um contrato, não, mas são coisas importantíssimas, tá? Importantíssimas que vocês têm que levar em consideração e que vai te ajudar, que vai te orientar a montar o seu contrato. Porque você começa assim, por onde que eu começo a montar um contrato? Por onde que eu começo? Então, primeiro você tem que saber algumas coisas para você ter noção de como você monta o seu contrato, tá bom? Então, um exemplo assim que eu vejo muito é das meninas lá do escritório que já sabem fazer um contrato. Porque assim, a gente tá ali para ensinar, entendeu? Então, não tem dificuldade, gente. Todo mundo consegue montar um contrato bem feito, tá? Outras que eu vejo do próprio curso, igual a Paola falou, que ela viu o contrato no nosso curso, com certeza hoje ela tem mais conhecimento para montar o próprio contrato dela, porque cada um também, né, gente, vai ter seu jeito, cada um vai montar seu contrato, e cada cliente é de um jeito, tá? Cada cliente é de um jeito. Não existe, você pode me falar assim, ai Lu, beleza, peguei um modelo de contrato, mas esse modelo não serve para mim, porque
É diferente a realidade, eu não faço esse tipo de projeto. Gente, mas é a base, aí você vai adaptar o seu contrato conforme o seu projeto, tá? E é uma coisa que eu falo, meu contrato existe modelo padrão, mas cada contrato vai ter suas observações, vai ter as plantas que vão ser entregues, porque cada cliente, cada projeto é de um jeito, tá bom? Então, primeiro, não sofra com isso, tá? Você vai se adaptar. E outra coisa também que muita gente fica muito preocupado é em relação a essas questões jurídicas. Lu, mas tem tanta coisa jurídica, eu não entendo nada. Eu aconselho que quando você for montar o seu contrato e tudo mais, você sim passe o seu contrato para alguém, dar uma olhada, um advogado e tudo mais. Mas, gente, o corpo do contrato, o principal, são coisas, tá? São coisas que você faz no seu dia a dia. Então, assim, a gente, igual a Paula falou, é a base, eu adaptei o meu como advogada. Perfeito, é isso aí, Paula. A gente vai aprender a base, você pode passar isso com um advogado, mas o importante é você realmente entender como que você trabalha para você poder falar para o seu cliente o que você vai fazer. Porque a gente que fala, cliente, eu vou entregar isso, eu vou entregar aquilo, cliente, o prazo é esse, é assim que funciona. A gente que acaba educando o nosso cliente, isso tudo tá ali no nosso contrato, tá bom? Hum. Então, bora lá, gente. Vamos lá começar a falar sobre as nossas dicas importantes. E depois eu vou contar histórias que aconteceram comigo, tá? E é real mesmo, assim. Tudo que eu falo é porque eu já vivi. Eu não tô inventando nada, porque a gente fala realmente do dia a dia, né? Do que acontece lá no escritório, tá? Então, vamos lá. Primeiro, uma dica super importante, gente, para você montar o seu contrato, para você saber como que funciona o seu contrato, tá? Primeira coisa, você tem que entender quais são os seus serviços, tá? Quais são os seus serviços? O que que você faz? Isso já é meio caminho andado. Porque lá no contrato é onde que você vai colocar, assim, olha, eu faço projeto de arquitetura, por exemplo, eu faço projeto de arquitetura de casa, ou eu faço projeto de interiores. Então, neste contexto aí do projeto, eu vou entregar isso e isso. Então, você primeiro tem que listar todos os serviços que você faz para você saber o que você entrega. Parece que é uma coisa tão simples, mas não, gente. Quando a gente fecha com o cliente, muitas vezes ele gera alguma expectativa, ou na hora também da gente fechar, a gente fala, olha, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas você tem que deixar bem claro qual é o tipo de serviço que você faz, tá? E eu sofri muito com o projeto, tem um pouco, não tem muito tempo não, tá? Que por falta do meu cliente ler o contrato direito, ele gerou uma expectativa nele que não estava contemplada no meu contrato, no meu tipo de serviço, tá? E isso acabou gerando uma coisa chata, sabe? Depois. Então, assim, quando começa é uma maravilha. Assinamos o contrato, uhul, vamos começar o projeto, olha que beleza, que maravilha e tudo mais. E aí as coisas começam a andar. E às vezes ele está esperando uma coisa que você não combinou com ele que você vai entregar. Então, primeiro, lista todos os serviços que você faz. Olha, eu faço projeto de interiores e projeto de arquitetura. Beleza. Então, eu vou entregar o projeto. Ok. Eu também tenho um número de visitas, então você deixa bem claro ali. Começa a listar as coisas que você faz para te facilitar a você entender o seu tipo de trabalho, tá? É uma coisa que eu fiz, eu sempre fiz isso, mas é uma coisa que eu estou adaptando cada vez melhor lá no escritório. O, a última turma do Vida Real de Arquiteto, eu acho que já pegou um novo modelo de contrato. Se não, a gente vai atualizar. Eu tenho que até ver isso, tá? Por quê? Eu fui entender o meu tipo de serviço. Olha só, para vocês entenderem, eu faço projeto, ok? Eu acompanho a obra, beleza? Nós vamos falar também de acompanhamento de obra em uma live, tá? O que mais que eu faço? Eu ajudo nos orçamentos dos clientes. O que que é isso? Eu oriento meus clientes, eu peço orçamento, eu confiro o orçamento. E por último, eu faço o dia de produção. Depois que está tudo pronto, vocês já viram quando fica lindo, maravilhoso? Nós vamos lá tirar foto? Depois que está tudo pronto, a gente vai fazer esse dia de produção.
Quantos serviços eu faço? 4 serviços. Quantos orçamentos, quantos contratos eu tenho que ter? 4 contratos. Então, assim, é isso que eu tô querendo dizer para vocês. Vocês têm que entender o que que vocês fazem. Antes eu cobrava só para fazer projeto, e dentro do projeto, desse valor de projeto, gente, eu fazia todo acompanhamento de obra. Aí dentro do valor do projeto, o que que eu fazia? Todos os orçamentos para o meu cliente, conferia todos os orçamentos. Dentro do valor do projeto, eu fazia o dia de produção. Acaba que você faz um monte de serviço dentro do valor do projeto. Então, primeiro, lista o que você faz para você entender melhor o seu projeto, o seu trabalho, o seu serviço, tá? Então, eu faço isso. Eu listo e coloco lá no meu contrato e falo: você quer fechar projeto? É isso. Você quer fechar um acompanhamento semanal de obra? Mais isso. Você quer que eu te ajude a fazer todos os orçamentos? Mais aquilo. Então, tudo isso está bem explicado. E o cliente vai fechar o que ele quiser para ele não gerar expectativa futura, ok? Então, primeira coisa, gente, eu anotei tudo para não esquecer, tá, gente? Que é um monte de coisa. Você vai elaborar aí quais são os serviços que você entrega, tá? E esse vai ser o primeiro passo para você saber o que, que tem que ter dentro desse documento. É o primeiro passo. Você tem que conhecer o seu trabalho, tá? E aí, quando você conhece o seu trabalho, você consegue falar para o seu cliente o que, que ele pode esperar de você e o que, que ele não pode. Beleza? Tá. Depois que você conhecer o seu trabalho, então a primeira dica para você começar a querer começar a montar o seu contrato, tá bom? Você vai deixar claro, então você tem que conhecer tudo que você faz para deixar claro para o seu cliente o que, que você vai entregar para ele. Tanto em relação a projeto, como em número de visita, como suporte pelo telefone, como suporte pelo WhatsApp. Tudo isso, gente, é dinheiro, é dinheiro que está saindo de você. Você ficar 1 hora no telefone com o cliente é um dinheiro. É você ficar no WhatsApp é mais. Ó, deixa eu ver aqui que ela falou. Meu Deus, até hoje eu ainda trabalho de graça por não detalhar tanto contrato. Ô, Ale, eu vou te contar um segredo. Eu descobri que eu trabalhava de graça, sabia? Que eu estava pagando para trabalhar depois de um tempo. A partir do momento, igual eu te falei, que eu comecei a entender o que que eu faço, o que que eu, Luciana, ofereço ao meu cliente. E aí eu comecei a ver que eu tinha que cobrar separado e até mais do que eu estava cobrando, porque eu fechava com o cliente o projeto e ele esperava de mim tudo, ele esperava um monte de coisa de mim e que eu ia fazendo. Por quê? Porque você fica naquela coisa, nossa, tem que fazer, gente. Nossa, o cliente me mandou, pensa só, eu aqui correndo fazendo projeto. Pá, 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 pá. Aí de repente meu cliente me manda assim: Luciana, acabei de receber este orçamento da marmoraria, você poderia conferir para mim se está certo? Aí eu parava o que eu estava fazendo, pegava o orçamento da marmoraria, abria o projeto, ia conferir tintim por tintim. Furo, torneira, meia esquadria. Gente, eu tenho que cobrar para fazer isso. A gente tem que cobrar para fazer isso. Isso é um serviço, isso é um trabalho. Você conferir orçamento. O projeto está feito. O fornecedor tem a obrigação de fazer o orçamento igual ao nosso projeto. Nosso projeto está ali, pronto, detalhado. Mas muitas vezes o orçamento sai errado. 90% das vezes o orçamento sai errado. Aí eles me mandavam, aí tipo assim, um cliente me manda 3 orçamentos de marmoraria para eu conferir os 3, para ver se os 3 estão certos. E aí eu fui vendo que eu estava trabalhando de graça. Então, primeiro, conheça o seu trabalho. Ó, Ale, na ânsia de atender bem o cliente, a gente já trabalha de graça. Sim, e é normal, e a gente não sofra, porque eu já fiz muito isso, tá? Na ânsia de atender bem o cliente, você falou tudo. A gente faz um monte de coisa que a gente não foi pago para fazer. Número de visitas a mais na obra. Número de visitas a mais na loja. Horas no WhatsApp e telefone. Conferindo um monte de orçamento. Gente, orçamento de marcenaria, orçamento de iluminação. Então, assim, é um serviço e hoje eu cobro por isso. Você quer que eu faça isso? Então, tem que me pagar tanto, entendeu? Então, é isso que eu tô falando. Eu vou contar um caso ainda, vou chegar lá, um caso de um cliente que aconteceu, mas que eu sofri bastante, mas que foi muito importante para mim, porque eu aprendi com isso, tá? Então, bora lá, voltando onde que a gente estava. Você deixar claro para o seu cliente, gente, o que, que você vai entregar. É isso. Ó, eu vou entregar o projeto. Ótimo. Se você só entrega projeto, se você não faz acompanhamento de obra, se você não ajuda a fazer o orçamento, não tem problema, tá certo, gente.
você está cumprindo o que você prometeu. Eu entrego só o projeto. Eu entrego o projeto e entrego uma lista de fornecedores que pode te ajudar, beleza. O que não pode é você falar assim, olha, eu vou te ajudar a fazer os orçamentos, não, fica tranquilo, quando chegar na época eu mando, confiro aqui, e aí chegar na hora você não fazer, porque você não está recebendo para aquilo, entendeu? Então, conheça o seu trabalho e deixe claro para o seu cliente o que você vai entregar. E aí, agora que eu vou entrar com uma história aqui que aconteceu comigo, tá? Lu, isso que você está falando é importante para o contrato? Importantíssimo. Porque senão você vai pagar para você trabalhar. É importantíssimo. A gente fechou um projeto lá no escritório, já tem um tempinho, mas não tanto tempo assim, e eu cobrei X valor para fazer esse projeto, tá? E aí, nessa época, eu ainda não tinha essa noção de separar os serviços, tá? Então, eu não tinha essa noção de separar os serviços. Então, eu cobrava pelo projeto, e dentro do valor do projeto, eu tinha X visitas à obra, ok, até aí tudo bem, até hoje é assim. Eu faço assim, um exemplo, tá? O projeto foi 6 mil e tem 4 visitas à obra, tá tudo certo. Se quiser mais, vai pagar. E aí, fechei o número de visitas, e lá tava que eu ia, que eu dava uma lista de fornecedores para o meu cliente para ele fazer orçamentos. E, gente, quando eu ofereço uma lista de fornecedores, são parceiros do escritório que eu já conheço, tá? Há um tempo. E eu encaminho o projeto, eu disparo esse projeto para todo mundo. Beleza. Só que eu só mando, eu não tenho que ficar conferindo. Até então, tá, gente? Naquela época eu ainda estava fazendo isso. Enfim, só que isso nunca teve escrito no meu contrato. Aí o que aconteceu? Fechamos, fizemos o projeto lindo, ficou lindo o projeto. Eles amaram, eles aprovaram de primeira, que maravilhoso. E aí, quando começou a obra, que aí começou o pepino. Por quê? A obra começou. Não, começou já na fase de orçamento. Eles começavam a me mandar assim, Luciana, eu fiz 3 orçamentos com 3 marcenarias diferentes, eu tô te mandando pra você conferir, confere pra mim? Aí me mandava. Aí eu parava tudo que eu tava fazendo. Gente, eu perdia uma tarde conferindo orçamento. Luciana, eu fiz orçamento com a marmoraria? Confere para mim. Luciana, eu fiz orçamento com 3 lojas de revestimentos. Confere para mim. Gente, quando eu fui vendo, eu estava trabalhando de graça. Aquilo que eu tinha cobrado já não estava valendo mais a pena. Só que assim, eu fui virando uma bola de neve, entendeu? E eu conferindo orçamento, e eu falei, caramba, gente, tá errado, tem alguma coisa errada. Eu tenho que deixar bem claro para o meu cliente o que, que eu tenho que fazer, o que, que eu não tenho. Se ele quer que eu faça, que eu tenho que cobrar disso. Foi aí que começou a abrir meus olhos. Que eu comecei a enxergar que eu estava fazendo alguma coisa de errado. Aí tá. Aí beleza, aí já começou ali. Aí de repente começa a obra. Eu tinha o meu número de visitas. Lá no meu contrato, eu tô até com o contrato aberto aqui. Eu vou ler para vocês essa parte do contrato, tá? Só para vocês entenderem. O meu contrato fala assim, ó, visita a obra. A fim de conferir a execução da obra em relação ao projeto desenvolvido e evitar discordâncias que prejudiquem o resultado final da obra, a contratada realizará até 5 visitas à mesma. Um exemplo, pode ser 5, 6, 7, 10, 11, você que sabe, tá? A frequência das visitas será definida com o contratante, podendo ser em função do tempo ou das etapas de execução. Ou seja, começou a obra, como que você quer suas visitas? Conforme as coisas que vão acontecendo, Luciano, aconteceu um pepino, vamos marcar para você ir lá resolver? Ou assim, vamos marcar uma visita assim que terminar os pontos elétricos. Vamos marcar uma visita assim começar a instalar os acabamentos, entendeu? Cadê? Caso o contratante queira um número maior de visitas, essa deverá ser agendada previamente com o arquiteto e terá um custo adicional de tantos reais por visita. O contratante deverá solicitar as visitas à contratada dentro do prazo de 12 meses. Então, gente, está bem claro. Está bem claro que eu tenho um número de X de visitas, tá? E que esse número de visitas deve ser previamente agendada. Começou a obra desses clientes meus. E aí, o que aconteceu? Luciana, os meninos da marmoraria vão lá. Você pode acompanhar? Luciana, o pessoal vai lá entregar os revestimentos. Você pode ir lá receber? Gente, eu entrei no começo. Porque que acontece? Começou um negócio que o cliente achou que eu tinha obrigação de estar lá na obra, todo dia, recebendo as coisas, vendo se está tudo certo.
E eles começaram a falar, porque eu, Luciana, tô tendo que ir lá para ver se está certo, se está errado. Caramba, mas hora nenhuma eu falei que eu ia fazer administração de obra. Hora nenhuma eu falei que eu ia estar todo dia toda semana, pelo menos um dia na obra. Não! E aí eu comecei a perceber, gente, que uma relação que estava super saudável no início, porque foi o contrato, o projeto, começou a ficar desgastante. Meus clientes começaram a ficar chateados comigo, eu comecei a ficar também chateada com eles, porque eles estavam me cobrando uma coisa que não estava inclusa no projeto, no nosso contrato. E aí eu falei, gente, eu tenho que deixar mais claro para os meus clientes o que eles estão fechando. E se eu parar para pensar, se eu tivesse, naquela época, falado, não, cliente, eu não vou ir toda semana na sua. Isso não é o que nós estamos fechando. A gente tem 5 visitas durante todo o processo de obra. Mas, se você quiser visita toda semana, é X. Se eu tivesse feito isso, meu cliente tinha me pagado. Entendeu? Então a culpa é minha. Assim, a culpa é minha de eu não ter deixado bem claro o que estava ali, o que eu ia entregar para ele no final. Aí no final da obra, gente, a obra ficou linda, saiu igual ao meu projeto, ficou impecável. Mas eles saíram chateados, porque eles queriam que eu estivesse lá recebendo um saco de cimento. Eles fecharam o negócio sem entender direito. Então, povo, escreve o que você faz e detalha tudo que você vai entregar. O meu contrato, gente, tem tudo detalhado. Tem as plantas que eu vou entregar. Planta de layout, indicação disso, indicação daquilo, tem as plantas que eu vou entregar. E eu passo isso para o meu cliente. E eu falo para ele: olha, é o projeto e tantas visitas. Você quer conferência de orçamento? Que é uma coisa que você vai precisar, porque todos eles querem que a gente confere orçamento. Gente, normal. Imagina você, leigo, receber um orçamento de iluminação, aquele tanto de número, temperatura de cor, você fica assim, não tô entendendo nada, eu vou mandar para meu arquiteto vai falar para mim se está certo ou se está errado. Mas isso é trabalho. Então cobra para fazer isso. E foi aí que eu aprendi com esse projeto. Depois de eu ter ficado chateada, meus clientes chateados, eu falei: não, tá errado. Eu não tenho que trabalhar de graça. Já que eles querem mais, eu vou ter que cobrar mais. Vocês conseguiram entender, gente, esses 2 pontos importantíssimos para a gente começar a entender o nosso contrato? Me manda uma lâmpada aí para eu saber que vocês estão entendendo. Ó, a Ana Paula acabou de falar que aconteceu isso com ela. Ana, não acontece? Do cliente. E aí, o que que acontece, gente? A gente, do outro lado, fica com medo de falar não, com medo de falar, olha, mas assim, isso não está incluso. A gente tem medo de magoar o cliente, medo dele ficar chateado. Então, assim, a gente primeiro, vamos fazer isso. E isso gente, foi uma libertação para mim. E isso eu já expliquei para as meninas lá do escritório, elas já sabem. Eu falei, gente, a partir de hoje faremos assim. E aí eu mostrei tudo para elas. A gente vai cobrar para o projeto, a gente vai cobrar para visita semanal, a gente vai cobrar para conferir o orçamento, a gente vai cobrar o dia de produção, porque eu saio do meu escritório, da minha casa, e fico uma tarde inteira lá na casa do cliente decorando. Eu tenho que receber para isso, gente. Antes eu fazia 4 coisas dentro do valor do projeto. Estava pagando para trabalhar. Pagando para trabalhar. Então, pronto, beleza. Ó, a Ana falou que algumas coisas ela acabou cobrando no caminho. Que bom, Ana, que você teve isso, essa iniciativa, porque muitas pessoas não têm, fica com medo. E aí, quando você vê, o projeto durou 5 meses, a obra durou um ano, você cobrou 5.000 reais, e aí, se você for dividir esse dinheiro que você cobrou pelo tempo de trabalho que você teve, gente, não valeu a pena. Não valeu a pena é pagar para trabalhar, tá? Então, é lindo colocar lá no contrato. É, escopo do projeto, prazos, etapas. Caramba, mas é isso mesmo que você vai entregar. Então, você não vai entregar mais nada além disso. Vamos ser profissional, né, gente? Então, nós vamos entregar isso. E ponto final. Quer mais coisas? A gente vai aumentar. A gente é só cobrar mais, tá? Então, primeiro, saiba o que você faz, tá bom, gente? E saiba o que você vai entregar. Eu nunca mais vou errar igual eu errei com esse cliente, de querer atender o meu cliente
em tudo e me lascar no final. E ainda ele ficar chateado comigo, porque eu me desdobrei, eu fiz além do combinado e ele ainda ficou chateado. É difícil demais, né? E uma terceira dica, que é muito importante, é a questão do prazo. Ai, ai, esse trem do prazo é difícil, né, gente? O prazo que você vai entregar as coisas, que você vai ter a primeira reunião, que você vai ter a segunda reunião, gente, tem que estar tudo bem explicadinho, porque o cliente ele já começa o processo de projeto já com pressa, né? Ele já fala assim que quer começar a obra, nós estamos em março, quero começar a obra em abril. A maioria dos meus clientes são assim, eu falo, gente, não tem como, isso não existe. Então, deixar bem claro o prazo. E aí eu tenho algumas observações mega importantes para falar para vocês que, por experiência própria, tá? Eu já passei, então eu vou passar para vocês não caírem nessa. Primeiro, temos que ter todos os nossos prazos definidos. Eu coloco prazo dia útil, tá? Eu acho que é mais fácil para entender. Então, a gente começa lá com o nosso levantamento de dados, depois a gente vai para o nosso estudo preliminar. A partir do momento que você assinou o contrato, tá? A partir do momento que você assinou o contrato, você vai e você fez o levantamento, programa de necessidade, você começa a contar seu prazo. E aí você vai começar o prazo para você apresentar o estudo preliminar. Vou dar um exemplo. Eu coloquei aqui nesse contrato que está aberto aqui 7 dias úteis para eu apresentar a primeira reunião. Então, deu 7 dias úteis, eu apresento a primeira reunião. Lu, você adianta esse prazo? Gente, se está no contrato 7 dias úteis, raramente eu vou conseguir adiantar. É uma coisa do outro mundo. Parece que eu escrevi 7 dias úteis, não sai em 5, não sai em 6, sai em 7. É muito difícil. Então, eu coloco 7 dias úteis, é 7 dias úteis e ponto final, tá bom? Você vai apresentar para o seu cliente esse estudo preliminar. E ele vai analisar. E ele pode te pedir modificação. Coloque o prazo que você tem para modificar esse projeto. Se você não colocar prazo, ele vai te pedir assim, olha, eu queria, não sei, queria diferente essa planta baixa. No outro dia ele tá te cobrando. E aí, você já fez? Você já fez a planta? Não, gente, tem que ter prazo para modificar. Então, no meu, tá lá 7 dias úteis para eu apresentar. Aí eu coloco elaboração de alteração de estudo preliminar, 5 dias úteis após parecer e análise do projeto feito pelo cliente. Então, assim, se o meu cliente falou que quer alteração, eu tenho mais 5 dias úteis para mostrar essa alteração para ele. E isso vai acontecer em quantas modificações forem necessárias, ok? Se ele me pedir para alterar uma vez, são mais 5 dias úteis. Segunda vez, mais 5 dias úteis. Terceira vez, mais 5 dias úteis. Isso a gente tem que deixar claro, porque é uma coisa que acontece muito. Pensa você com vários projetos em andamento. E um monte de cliente resolve, tá em andamento. Um altera, outro altera. Gente, você tem que ter prazo, porque senão vira uma meleca, uma meleca. Então, bota esse prazo aí de alteração, tá, gente? Para não dar ruim, tá? E aí eu tenho uma observação mega importante, que ela não se encaixa em um caso lá do escritório. Ai, se as meninas estivessem aqui, elas iam até rir. Aí depois eu coloco assim: o contratante terá um prazo máximo de 30 dias da apresentação para realizar a análise do projeto. Ok, o que é isso? Cliente, apresentei para o meu cliente. Depois de 30 dias, se ele não me deu uma resposta, se está aprovado ou não, eu vou considerar aprovado e eu vou continuar o projeto. Porque senão, gente, tem cliente que fica 1 ano com o projeto. E nós temos um caso desse lá no escritório, só que é um caso à parte, porque é uma senhora, bem senhora, tá? Já vou ler, Júlia, uma bem senhora. E o projeto dela, gente, nós estamos em março de 2021. O projeto dela, eu acho que tem 1 ano e pouquinho que tá lá no escritório, gente. Ou seja, já tô pagando para trabalhar já. Já tô pagando para trabalhar, não tem vergonha de falar, não. Mas ela é uma senhora, muito senhora, mora sozinha. Os filhos moram em outra cidade. Tudo que eu apresento para ela, depois tem que apresentar para o filho online. E aí começou a pandemia. E ela é muito doente. Então, por conta da pandemia, fui todo atrasando. Enfim, ela é um caso que eu não posso levar isso em consideração. Depois de 30 dias, considerar o último aprovado e dar continuidade. Então, assim, ela é uma que vai ficar lá lá no escritório, tá tudo bem, eu não vou. Não, faz parte, tá? Mas, gente, faça isso. Prazo de projeto,
prazo de alteração e prazo para o cliente não ficar morando no seu escritório pro resto da vida, tá? E deixe isso bem claro para o seu cliente, porque quando a gente não deixa claro, gente, o nosso cliente fica cobrando, e você sabe o que é horrível? Você ter aquela sensação de que você está errado e você não tá. Gente, o cliente está me cobrando a paginação de piso. Meu Deus! E aí, Luciana, cadê a paginação? Fulano, cadê a paginação? Ó, o pedreiro vai começar de segunda. Eu tô dentro do prazo. Aí você começa a se sentir mal com você mesmo. Você fala, meu Deus do céu, como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Gente, para tudo isso, manda a paginação. Não, mas tem prazo. Aí você vai falar de forma educada, cliente. Eu entendo, mas pede para o pedreiro esperar só mais um pouquinho, porque a gente precisa de um prazo para fazer isso. E conforme o nosso contrato, o prazo é daqui 5 dias para eu te encaminhar. Gente, a gente tem que. É difícil, eu sei, mas a gente tem que falar. Ó, a Júnia, Lu, fiz todo o projeto e detalhamento, mas o cliente não quis dar andamento na execução de imediato. Como deixar claro a parte de acompanhamento em loja e orçamentos tem um prazo? Maravilhoso, Júnia. Eu faço isso, tem no meu contrato, tá? Ó, eu até li aqui, ó, eu coloco assim: o contratante deverá solicitar as visitas à contratada no prazo de 12 meses. Eu tenho um ano para fazer esse acompanhamento da obra e acompanhamento em loja. Então, eu coloco 12 meses aqui. Você pode colocar 6 meses, 18 meses, o que você achar melhor. Mas eu coloco um prazo de 12 meses, tá? E, enfim, né, gente? Tudo é conversado também. Você pode conversar com o seu cliente, ver o que aconteceu para ele não começar essa obra também de imediato. E aí você pode fazer um acordo com ele, tá? Mas deixa claro lá no seu contrato, tá, Júnia? Porque isso é importante. Porque, gente, já aconteceu comigo de eu fazer um projeto e daqui 2 anos o cliente entra em contato comigo. Nossa Senhora, é para morrer. Eu vou fazer escrever um livro das coisas que já aconteceu comigo. A Paola falou, passou do. Olha como ela faz, gente. Passou do prazo do cliente dar o parecer dele, eu paraliso o projeto. Como estou começando, não sei se é melhor, mas na prática eu vou ver se funciona. Então, passou do prazo dele dar o parecer, você paralisa. Aí, Paola, primeiro, manda uma mensagem, né? A gente tenta, liga, oi, cliente, e aí? Conseguiu analisar o projeto? O que aconteceu? Você quer uma nova proposta? Você quer me passar alguma coisa? A gente tentar conversar, até porque para não realmente não ficar projeto parado no escritório. Eu brinco, gente, por exemplo, quando atrasa alguma coisa, igual semana passada atrasou, tá? Coisas lá no escritório, por conta de saúde, uma das meninas ficou doente, a outra também acabou tendo problema na coluna. Então, gente, atrasou tudo. Vocês não têm noção da minha semana passada. Que loucura. Hoje eu acordei de madrugada para trabalhar. E eu acho que o meu olho tá até vermelho, né? Eu acordei de madrugada para trabalhar porque acumulou as coisas e acontece, né, gente? Aí tem que correr atrás do prejuízo. Normal, faz parte. Então, eu brinco com meus clientes e aí eu tive que falar com alguns clientes: olha, aconteceu isso. A gente está com uma das nossas meninas com Covid, a outra teve problema, então nós vamos atrasar, nós vamos ter que atrasar seu projeto em uma semana. É horrível fazer isso, mas eu tive que fazer. Então, nós vamos apresentar na semana que vem. Gente, tem cliente que acha ruim. E aí eu falo assim: caramba, você acha que é bom ficar com o projeto parado no escritório? Isso para mim é prejuízo. Quando você faz, gente, um projeto, quando você fecha o contrato com o seu cliente, e aí você fala assim: nossa, eu vou fazer esse projeto em 1 mês e meio, tá? Se ele sair antes, você teve lucrão aí, minha filha. Se ele ficar, se esse projeto ficar no seu escritório, você está tendo prejuízo. Então, para mim, não é legal o projeto parado dentro do escritório. Eu não gosto de atrasar projeto, porque eu estou tendo prejuízo. É mais projeto parado, é gente em cima dele e eu não consigo pegar outros. Então, Paula, realmente, paralisar o projeto, entendo super. Começa a fazer assim para ver se vai funcionar para você, mas sempre tenta puxar do seu cliente, sabe? E aí, cliente, como que tá? Podemos dar continuidade, sabe? Para tentar resolver dessa forma, porque o projeto parado dentro do escritório é prejuízo para nós, tá? A Ana Paula perguntou assim, lá no YouTube, gente, quando apresenta o projeto, você já apresenta com 3D? Ana, eu quero muito te responder, mas eu vou te responder. Deixa eu ver qual é a live que nós vamos falar sobre isso. Que a gente tem uma live só sobre o 3D. Vai ser a live. A live. A live 4 também tá massa. Não cometa.
esses erros quando você fechar com seu cliente, que é a live 4 que vai estar sensacional, que é só problema que eu fiz, gente. Eu vou passar para vocês não fazerem. Ana, é a live 5. Em que momento apresentar o 3D? Então, live 5 vai ser sexta-feira, às 9 da manhã. A gente vai falar sobre isso, tá? Então, não vou te responder. Eu fico morrendo de vontade de falar isso, mas a gente vai falar mais pra frente. Então, povo, vamos lá. Eu passei aqui hoje para vocês uma visão de cima do nosso contrato. A gente não está falando de item por item de um contrato. É além disso, é a base. O que eu tenho que fazer, primeira coisa, antes de montar um contrato com item, se aprovar, não, se atrasar é 10% do valor do projeto. É a base para você saber se você vai ganhar dinheiro, se você vai perder dinheiro, o que você vai entregar. Então, é importantíssimo isso, tá, gente? E muitas das vezes a gente só vai descobrir isso com o passar do tempo trabalhando. Com o passar do tempo trabalhando. Então, vamos lá, para vocês começarem, tá? Para vocês começarem a um passo a passo assim para você começar a aproveitar e pensar como que eu posso montar meu contrato. Primeiro, gente, estou amando esses corações que vocês estão mandando. Pode mandar coração. Primeiro, vamos lá, fazer uma lista dos seus serviços, tá? O que você faz e o que você vai entregar em cada etapa, em cada trabalho desse. Eu faço projeto de arquitetura, o que eu entrego no meu projeto de arquitetura? Eu vou ajudar meu cliente a fazer orçamento? Como que eu vou ajudar ele? Eu vou conferir os orçamentos, eu vou mandar uma lista de fornecedores, eu mesma vou correr atrás de fazer orçamentos, entregar para ele uma planilha com 3 opções de cada, de 3 de marmoraria, 3 de marcenaria, eu vou fazer isso. Então, primeiro, escreve, faça essa lista dos serviços que você faz e o que você vai entregar em cada um, tá? Isso já vai te ajudar muito a entender como que deve ser o seu contrato, certo? Então tá. Segunda coisa, o que você vai entregar além do seu projeto? Você vai acompanhar a obra, você vai atender seu cliente em reunião online, WhatsApp, você vai estar lá na obra toda semana. Deixa bem claro, tá? O que o seu cliente pode esperar de você para ele não te cobrar alguma coisa que você não prometeu. E aí você vai ficar frustrado, seu cliente vai ficar triste e não vai dar certo, ok? E terceiro, os prazos para tudo isso, porque você precisa saber quanto tempo que vai durar cada coisa dentro do seu escritório, porque isso é prejuízo ou lucro, entendeu? Hoje a gente está usando um programinha lá no escritório, depois eu posso passar o nome para vocês, que a gente está tentando compatibilizar o tempo de cada coisa que a gente faz. Então, vamos começar a fazer um executivo, a gente aperta lá para ver o tempo que a gente usa para fazer esse executivo. Isso é para mim e para todas as meninas. Cada uma trabalha de um jeito, cada uma tem um tempo, então eu preciso conhecer elas também, né? Então, isso, gente, faz com que a gente consiga dimensionar o prazo que a gente precisa, tá? Para colocar no nosso contrato. E aí a gente vai saber se a gente vai ter prejuízo ou lucro, beleza? Então, vou resumir aqui para vocês, ó, preste atenção. Hoje eu, Luciana, que antes cobrava o valor de projeto para fazer 4 coisas. Hoje eu cobro 4, são 4 tipos de orçamento: projeto, acompanhamento semanal de obra, fazer orçamentos e conferir orçamentos e o dia de produção. Vocês entenderam que antes eu cobrava X para fazer tudo isso? Hoje não. Hoje eu tenho 4 tipos de serviços diferentes e eu tenho que cobrar pelos 4. Hoje eu consigo enxergar isso. Antigamente eu não enxergava. Então, povo, primeira tarefinha da primeira live, hein? Fazer uma lista do que você faz, fazer uma lista do que você entrega, que aí você vai começar a montar o seu contrato. É a base para que você não sofra futuramente, para que seu cliente não te cobre nada futuramente, para você não perder o sono, para você ficar com consciência tranquila. Meu cliente fechou isso, então eu não tenho obrigação de morar dentro da obra dele. Isso está no meu contrato. Certo, povo? Gostaram da nossa primeira live? Vanessa, eu vou repetir, vamos lá. Lembrando que nossa live não ficará gravada. Lembrando que as lives dessa semana e da semana que vem não ficarão gravadas. A gente vai fazer live todo dia às 9, de segunda a sexta dessa semana, de segunda a sexta da semana que vem.
mas elas não ficaram gravadas. Vou repetir os itens, Vanessa. Pera aí, gente. Linda essa caneca, né? Ganhei da Luana. Paty, não chora. Bora lá. Luciana, o escritório Luciana Borges Arquitetura antes fazia um contrato com o cliente do valor do projeto. Oi, Jéssica! Fazia um contrato do valor do projeto. Quando eu fechava esse projeto, eu fazia o projeto, eu ia na obra, mais do que eu deveria ir. Meu cliente fazia orçamentos e me mandava para eu conferir. E ainda eu ia lá e fazia o dia de produção desse negócio, tá? Beijo, Jéssica. Correria, né? Eu tô vendo essa correria aí também. E aí, gente, quando eu fui ver, quando eu fui escrever o que que eu faço, quais são os serviços que eu tenho para oferecer, o que que eu entrego, eu falei, não, Luciana, você está trabalhando de graça. A primeira coisa para você ter um contrato bem feito é saber o que que você faz, o que que você entrega. Então, fui lá e dividi o meu serviço. Eu faço projeto, então vamos lá, gente, projeto de arquitetura e interiores. Eu posso fazer o acompanhamento semanal da obra. Dentro do meu valor de projeto tem um número de visitas X. Isso é óbvio e sempre vai ter, tá, gente? Mas eu também tenho a opção de fazer uma visita semanal para o meu cliente. Então, eu vou cobrar por ela. Segundo serviço. Terceiro serviço. Pedir orçamento e conferência de orçamento, que é um trem que você demora o dia inteiro para fazer, gente. Pelo amor de Deus, é muito trabalhoso. É outro serviço. Quarto, o meu dia de produção lá com o meu cliente, que é o dia que eu vou lá finalizar, o dia do enxoval. Não sei se vocês já viram isso no Instagram, que eu já mostrei lá no escritório. Dia de colocar roupa de cama, dia de colocar dor na almofada. Quatro serviços diferentes. Quando eu entendi que eu fazia quatro coisas, eu destrinchei o meu contrato, minha proposta, e eu comecei a cobrar por quatro coisas diferentes. Se o meu cliente quiser fechar uma, duas coisas, eu dou um desconto, três, dou um desconto, quatro, eu dou um desconto maior. Eu vou fazer de tudo para ele fechar quatro coisas. Foi o que eu aprendi. Quanto mais serviços, quanto mais coisas você oferecer para o mesmo cliente, melhor para você. É melhor você oferecer mais serviços para um cliente só do que você fechar 10 projetos, 20 projetos e trabalhar um monte em cada projeto desse. Você vai trabalhar, você vai pagar para trabalhar. Agora, eu fechar com um cliente quatro coisas, o meu lado financeiro vai, meu lucro vai ser maior. Entenderam, povo? Entenderam? Quero ver a lâmpada. A minha lâmpada, gente. Que bom, Vanessa. Povo, então é isso. Aproveitem, faça a listinha. Espero que eu tenha dado uma luz para vocês aí, que eu tenha ajudado vocês com alguma coisa e ter visto em alguma coisa, sei lá, ter mostrado alguma coisa diferente para vocês, tá? Da mesma forma que eu abri os meus olhos em relação a isso do contrato, que não é só saber fazer um contrato, é você saber o que, que você entrega e o que, que você vai prometer, o que você vai, a sua obrigação com o seu cliente, tá? Eu espero que vocês tenham pegado isso também e façam bom proveito